Olá, tudo bem? Daqui a pouco o Fábio entra aqui comigo. Enquanto isso, a gente vai se falando um pouco, esperando ele entrar aqui comigo. Olá, Gisele, tudo bem? Bem-vinda. Só estou esperando o Fábio entrar para a gente começar esse bate-papo, que vai ser muito interessante. A gente vai falar sobre o inconsciente como nosso mentor. E ele é um especialista, ele é maravilhoso aí, é um terapeuta já com muita formação, muita bagagem. Oi, Fábio, tudo bem? Bem-vindo. Vamos começar nosso bate-papo, nós estamos aí. O Fábio já está entrando aqui. Olá, tudo Olá, bem? olá Cristiane, boa Boa tarde, tudo bem? tarde. Tudo certo? Tudo jóia, tudo ótimo. Que bom estar aqui com você. Deixa eu te falar, a sua visão está um pouco difícil por conta de uma sombra, acho que deve ser o sol que deve estar batendo. Deixa eu fechar aqui um pouquinho então, acho que vai Deve melhorar. estar uma delícia esse sol, né? Pois é, Olá, tudo com esse bem? frio, fechar aqui. Tá melhor Obrigado assim? pelo linda, muito bem-vindo. Ó, tem alguém falando, olá, linda, como está? Estou adorando esse linda, viu? Que legal, né, Fábio? Opa, como Que não, bom né? ter gente te chamando de linda com 52 anos, isso é maravilhoso, né? Ué, por que não, né? A beleza não tem Cada- idade, né? Pois é, eu acabei de Não é? escutar isso da minha mãe, mas mãe é meio suspeita, né? Mas tudo bem. Ó, mas eu não sou suspeito e eu tô dizendo a mesma coisa. Fábio, vamos conversar. Fala um pouco de você, quem é você, para todo mundo que está aqui nos assistindo, nos vendo. Nossa, Eu sei que se eu for tentar falar alguma coisa de você, eu vou esquecer, né? Porque você tem aí um currículo gigantesco e uma mudança de carreira linda, né? Então, por favor, se apresente, acho que fica mais legal. bom, tá bom, sempre uma pergunta difícil, né? Quem somos nós? Essa é o propósito da vida, é descobrir isso, né? Quem somos nós, afinal. E a gente sempre pode se definir de muitas maneiras, né? Por muitos ângulos e perspectivas, né? Bom, mas Sim. em síntese, eu gosto de dizer que eu sou um sintetista, né? Porque eu sou um terapeuta, né? Minha formação como terapeuta é psicossíntese, né? Eu sou da pessoa, a turma da síntese. Mas eu, na primeira fase da minha vida, tive uma vida corporativa, estudei administração, economia e trabalhei 15 anos no mundo corporativo, né? Na área de marketing, planejamento estratégico e tudo mais. Então, vivi aquela vida, vamos dizer, projetada, né? Que era onde o caminho mais comum que muita gente seguia, que era trabalhar em empresa e tudo mais, né? E na verdade, assim, nem reclamo, porque foi um período muito saudável, assim, muito próspero e também onde eu aprendi muita coisa, tive acesso a muita coisa, e foi bem bacana, na verdade. Mas depois de 15 anos, como acontece na vida de muitos de nós, ou de quase todos, né, ali ao longo dos 35 anos, depois que já passou o retorno de Saturno aos 28, começa a vir receber uma espécie de chamado, né? Um chamado Segundo para. Barrett e a transpessoal, né, é um momento de individuação, é quando você começa a querer viver aquilo que a sua alma te pede, né? É exato. É um momento de mudança aí, é um ponto de mutação, né, É, Fábio? eu vivi isso exatamente de uma forma bastante contundente, assim, esses vários pontos de mutação, né? Foi um chamado bem intenso que se apresentou na minha vida de uma maneira bastante clara, assim, né? Então, tanto é que eu mudei de vida e nesses 15 anos eu encerrei essa carreira de 15 anos em 3 meses. Quer dizer, em 3 anos eu implodi completamente, em 3 meses eu implodi completamente. 15 anos de carreira trabalhando, mais faculdade, mais, quer dizer, desde os 15 anos de idade, eu tinha decidido que eu ia fazer administração. E lá pelos 35, que quando eu implodi totalmente essa vida, falei, olha, sou muito grato, eu honro tudo que eu aprendi, as experiências e tudo mais, né? Mas tem algo maior, muito maior do que eu me chamando, eu não sei exatamente o que é, não sei exatamente aonde vai dar, mas eu sei que eu tenho que seguir esse caminho. E se eu não seguir esse caminho, eu vou morrer. Eu tinha essa sensação. Se Como que eu. você teve essa certeza? O que foi que
que deu aquele impacto que você falou, para tudo que, né, eu não Olha, quero saber disso, eu quero foi um ter uma vida processo, diferente. foi curto, né, porque foi em poucos meses que ele aconteceu, mas teve um fato muito contundente, que eu revelo essa história num dos meus livros, o Hiper, é que eu conto é justamente essa transição. Né? Eu comecei a ter muitas experiências espirituais nesse período. Né? Na época eu era diretor da MTV de marketing, estava naquela vida lá muito boa, inclusive, mas eu comecei a ter experiências fora do corpo, sonhos lúcidos e outros tipos de fenômenos da consciência, etc. Muitas experiências. Mas teve um acontecimento muito engraçado e assim muito peculiar que eu até relatei no livro, foi que eu estava em Caraíva, numas férias na Bahia, e teve um dia que estava um calor assim absurdo, aquele de janeiro, pegando fogo. Assim, Caraíva era, né, não tinha estudo de areia, né? E eu fui da pousada onde eu estava querendo chegar no restaurante e vim correndo porque estava muito sol, areia pegando fogo. E aí uma hora eu não consegui parar embaixo de uma árvore para dar uma respirada. Me deu uma certa tontura assim. Aí eu sentei embaixo dessa árvore meio assim tonto por causa do calor e tudo mais. E aí eu vi na minha frente um jegue, daqueles jeguezinhos que tem na Bahia, né? Aqueles burricos, que chama de Sei? jegue. É. E aí, de repente, eu abri o olho e aquele jegue estava ali, na minha frente, me encarando. E aí eu tive uma espécie de um transe, de uma epifania, uma coisa do tipo, que eu olhei aquele Jack como entrei numa comunicação telepática com esse Jack, e ele virou assim para mim, entre outras coisas, ele falou, olha, quem é você? Porque assim, eu sou um Jeg, mas eu sei que eu sou um Jeg, e eu sou 100% um Jeg. E você? Quem que você é? Nossa, me Naquela arrepiei inteira. Naquela hora eu Que falei, meu coisa Deus do linda! céu, é um jegue me perguntando quem eu sou e me dando uma lição de moral, dizendo assim que ele sabe quem ele é, né? Sabe o que ele está fazendo, e eu, quem sou, tô aqui, cheio de coisa, aí não sei quem eu sou. E aí me caiu uma ficha gigante no sentido, gente, eu não sei quem eu sou. Na verdade, eu não sei o que eu estou fazendo. Na verdade, eu estou absolutamente perdido, assim, em termos existenciais, né? Essa experiência, junto com muitas outras, outras não tão divertidas como essa, mas foram muito contundentes, né? Muito reveladoras e despertaram um processo assim, não tem jeito, eu preciso descobrir. Eu não consigo viver com essa, sem pelo menos tentar responder essa pergunta, né? Porque assim, deixa eu te perguntar, na sua cabeça, você acha que foi o jegue? Porque eu acredito, eu tenho 6 bichos na minha casa, eu converso com eles, eles olham no meu rosto, né? Uma vez eu estava assistindo um filme, comecei a chorar, porque eu sou muito emotiva, né? E um cachorro veio lamber minhas lágrimas. Então, assim, eu acredito que eles têm essa sensibilidade, acho sim que os animais se comunicam conosco, né? Eu acredito 1000% nisso. Agora, tem uma questão. Sob a minha percepção, a gente pode projetar algo, né? Daquilo que nós mesmos estamos falando para nós mesmos, né? Então, assim, se perguntar e naquele momento você ter essa conexão com aquele animal, mas fluir de você esses pensamentos. Como que você percebe isso? Olha, eu acho que são essas duas coisas juntas no caso, tem um terceiro elemento, que depois eu identifiquei, que era assim um guia, na verdade, meu acoplado na Uhum. energia do Jeg, me mandando uma dica, né? Porque os nossos guias espirituais, eles se comunicam com a gente de muitas maneiras diferentes, né? Pode ser um livro, pode ser uma pessoa, pode ser um beija-flor. No meu caso, foi um Jeg, porque esses meus guias, eles são muito espirituosos, assim, eles sempre estão tirando uma com a minha cara. Então, eles sempre então, eles dão umas provocadas. Então, eles, tipo, um jegue, né, que a gente pode pôr, mas um jegue, né, podia ter sido um beija-flor, podia ter sido, não, um jegue mesmo, que me estava dizendo, que me deu essa dura, né.
Então, mas assim, eu acho que de fato poderiam ser, eu acho que são meio um pouco das três coisas juntas. Eu acredito nessa possibilidade da gente, num estado de expansão de consciência, se conectar com os animais, até com o mundo selvagem, o mundo vegetal e tudo mais, né? Também acredito. Eu acho que são níveis de consciência e percepção, né? Mas também uma projeção da minha consciência e também esse guia me passando uma dica ali, dando uma cutucada e, na verdade, ativando, né, um gatilho que ativou um processo de vontade de buscar um significado, um caminho novo para a minha vida que fizesse mais sentido e significado, né? E foi exatamente o que E a aconteceu, mudança porque de chave foi rápida, assim? foi Desculpa, porque continua. não, porque eu voltei dessa viagem assim. Imagina, eu fui em janeiro, né? Tudo que em dezembro era incrível ali na MTV, festas, shows, um trabalho divertido com público jovem, fazia muita coisa bacana. Coordenava a parte de internet também, então a gente produzia muitas coisas bacanas, trabalhava com muitos artistas, designers, programadores. Era muito legal o trabalho, muito divertido, ganhava bem, viajava o mundo. Quer dizer, não tinha assim nada para reclamar, nada, nada. Mas tudo que era perfeito em dezembro, em janeiro, quando eu voltei, eu olhei para aquelas mesmas coisas e falei, meu, isso aqui não tem sentido nenhum para mim mais. Eu agradeço, eu honro, mas não significa mais nada. Aqui não tem mais nada para mim. Não tem nada. Não tem mais nada para aprender, né? Assim, não tem mais nada o que fazer. Acabou. Essa etapa acabou. É a hora de iniciar uma história nova, né? E aí, nesse processo, é uma coisa interessante que muitas pessoas que estão passando por transição profissional, de carreira, de vida, de cidade, agora então, né, que nós estamos numa transição global, isso é o mais evidente até. A pergunta que muita gente me faz é: mas você não teve medo de largar tudo, uma vida feita, bem-sucedida, largar tudo para se jogar no abismo, no desconhecido, né? E aí eu acho, claro, teve muito medo. Mas o medo de não mudar era maior do que o medo de mudar. Quer dizer, o medo de É ficar a sua, estagnado, preso naquele é, negócio que não tinha mais sentido, era muito maior do que o medo de seguir adiante, né? sua Então, urgência interna era muito maior, né? muito maior. Era Você assim, sabe que, vida ou é, morte. é. Você sabe que você me lembrou de uma história minha, né? Porque eu tava numa empresa também, executiva de RH, e não estava concordando com nada do que estava acontecendo na empresa, porque a minha vontade sempre foi muito genuína de tocar o coração das pessoas, né? E por isso que eu sou RH a vida toda, eu fui em desenvolvimento organizacional, depois há 16 anos que eu tenho a minha consultoria, né, Fábio? Eu fui para a Índia, foi a primeira vez que eu tirei 30 dias de férias. Eu falei, vou ficar 20 dias na Índia, né? E resolvi raspar cabelo, tudo, né? E cheguei lá disposta a tudo, para pleno desapego e tal, mas depois eu desisti, porque eu falei, não é o cabelo que vai mudar alguma coisa, né? É de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu voltei e pedi demissão no ano de crise absurda, e assim, é lógico, com muito medo, mas resolvi encarar isso daí e sou consultora desde então. Né? E sigo o meu propósito de vida, né? Então, assim, é interessante, porque eu estava aqui lembrando também mais ou menos nessa mesma idade que você, que eu comecei a fazer essas mudanças. Mas me conta mais que a sua história está maravilhosa. Bom, então, eu ouvi esse chamado, né? E eu acredito, Cristiano, assim, que todo mundo recebe esse chamado pelo menos uma vez na vida. Na maioria das vezes, muitas vezes ao longo da vida, a gente recebe esse chamado, que é o chamado da alma, do espírito, o chamado para uma vida mais significativa, né? Uma vida que mais verdadeira, mais alinhada com seus valores mais profundos e mais verdadeiros, né? A praga, né? E a gente que trabalha em empresa, como terapeuta, como coach, como facilitador, com grupos, qual que é o maior problema? É muitas pessoas ouvirem o chamado, né? E por conta do medo, né? Do medo, não validarem, não se entregarem, não se jogarem nesse caminho novo. Né? E aí ficar lá naquela situação de não mudar, mesmo sabendo que já, né, o caminho era para mudar. E sendo Então, infeliz, né? sendo E nutrindo infeliz uma coisa que não é é, dela, né? é a infelicidade conhecida, né? Com medo de ir para o desconhecido, né? E buscar a felicidade, você muitas vezes acaba escolhendo a infelicidade do conhecido. Né? Eu sou infeliz, mas pelo menos é conhecido.
essa conta não fecha muito, mas parece uma loucura. Mas é um pouco isso, olha, tá ruim, mas pelo menos eu conheço esse ruim. Daqui eu vou lá é pior. Sim, mas o que você está lá pode ser muito maior. E se você, o que está lá é fruto de um chamado verdadeiro, se você acreditar nisso, assim, é a chance grande de ser muito melhor, né? De outras formas, né? Mas enfim, eu me joguei nesse processo, mas eu confesso que apesar dessa certeza dentro de mim, de me jogar, de implodir essa vida, eu tirei um período sabático que no final das contas duraram 3 anos, né? Eu fui viajar, Uau! fui para o Oriente, fui para a China, para a Mongólia, para a Tailândia, para Burma, para Marrocos, para a Espanha. Eu fui onde o chamado me levava, né? E aí no livro eu até conto bastante dessas passagens, porque sempre teve algum sonho ou algum acontecimento que foi me chamando para cá, para lá, e aí eu fui navegando, né, nessa busca, na busca por mim mesmo, né? E aí que eu fui estudar budismo, taoísmo, yoga, respiração, meditação, quase tudo que você puder imaginar. Nesses 3 anos eu fui estudar, fui pesquisar, porque só tinha uma coisa que me guiava nesse período. Qual é o tema, o assunto, qual é a coisa que eu mais gosto de estudar e pesquisar na vida? Que eu quero me dedicar só a isso, já que eu tenho esse tempo, né? Eu falei, bom, as coisas que eu mais gosto de ler, e a vida inteira eu sempre li, essa é coisa psicologia, espiritualidade, consciência, neurociência, física quântica, essas coisas. É isso que eu me, esse é a minha, é isso que me atrai, especialmente a consciência, né? Então é isso que vai me guiar, né? Eu vou fazer coisas que me dão prazer e coisas que estão conectadas com esse tema, estudar e pesquisar e ter experiências para me, né? E aí, como resultado desse processo, depois de um tempo, num sonho, né, apareceu a psicossíntese na minha vida, né? Então eu me formei como terapeuta na psicossíntese e isso já faz há 16 anos que eu trabalho como terapeuta, como Uau! sintetista, né? Então, foi assim o processo. Ao longo do processo, apesar dessa certeza toda, dessa convicção de que é isso que eu tinha que fazer, de fato, tiveram muitos momentos onde eu achei que eu falei, nossa, eu me perdi aqui nessa história. Lost in translation, né? Quer dizer, me perdi. Sinceramente, em muitos momentos eu achava que eu não vou conseguir mais voltar para o mundo corporativo, isso eu tinha certeza absoluta. Mas também não estava enxergando nada sem eira nem beira, sem saber para onde ir. Eu realmente achava, em muitos momentos, que eu tinha me perdido e nunca Conta mais eu ia uma me encontrar. história, conta uma dessas histórias que você chegou ao ponto de falar assim, caramba, né? O que que eu estou fazendo aqui? Né? O que está acontecendo? Porque o que que eu fiz da minha vida? Para que que eu tomei essa decisão e fiz essa escolha? Chegou a esse ponto ou não? Não, teve várias, várias vezes, várias situações como essa, às vezes de acordar no meio da noite ou de manhã. Me ocorre uma situação agora, eu estava uma vez na Mongólia, né, lá, né, eu tinha tido um sonho que eu devia pesquisar, que tinha, segundo esse sonho, teria algo a ver com uma vida passada na Mongólia, com uma história de Kublai Khan. No livro até conta um pouco dessa passagem. Eu falei, então eu vou até a Mongólia e vou lá para Xanadu. Xanadu, lembra daquela música da Olivia Newton-John, né? Sim. Xanadu, que era o palácio de verão do Kublai Khan, que era o neto do Gengis Khan, né? Eu falei, mas não precisou de mais informação. Eu falei, eu vou até lá. E aí eu fui até Xanadu, no interior da Mongólia, né? Quer dizer, tipo, para nós aqui do Brasil, tipo o fim do mundo depois, tipo, 5 quadras depois do fim do mundo, né? Tipo, é muito longe, muito fora do esquadro. Aí um dia eu estava lá no alto de uma montanha, na Mongólia, aquelas pastagens infinitas assim, e você olhava para um lado, não tinha nada, não tinha nenhum. Para todos os ângulos e lados que você olhasse, você não via absolutamente nada. Né? Eu falei, o que é que eu estou fazendo aqui na Mongólia? O que eu estou fazendo aqui, No né? meio Nessa do nada. situação, no meio do nada e longe de casa, né? Não é que eu fui dar uma volta, falei, não, volta, não, estou muito longe na Mongólia, era uma mão de obra terrível. Isso foi em 2002, para você ter uma ideia. Então faz 18 anos, né? Nossa. Então esse foi um dos dias que eu falei que batia um desespero, assim, de não saber o que fazer da vida, para onde ir, né? Mas aí que, falando de o inconsciente como mentor, não é? Todas as vezes em que eu me senti muito perdido, assim, que falei, nossa, não tenho a menor ideia do que está acontecendo, não tenho a menor ideia de onde ir, sempre acontecia alguma coisa
que, opa, entendeu? Uma coisa assim e tudo mais. E nesse caso da Mongólia especificamente, foi realmente uma experiência mediúnica, às vezes com um guia e tal, que logo aconteceu, que me explicou essa situação toda e me deu umas dicas muito claras do processo, né? Então, toda vez que aí dava uma respirada e falava, opa, legal, então estou perdido, mas estou no caminho, de certa forma, né? Quer dizer, tudo Tô isso vai perdido, mas ser tô achado, né? isso vai virar história para um dia, talvez lá em 2020, no meio da pandemia, eu vou numa live, eu vou contar essa história. Tipo, para reforçar que, ok, a gente se sentir perdido em períodos de transição, especialmente, né, agora coletivamente falando, é natural, isso é código da transição, né? A gente estuda transição há um tempo, né, por conta dessas transições pessoais e tem até um dos workshops que eu faço chama Transition Lab, né, que é justamente um laboratório de transição, porque o que é transição? Dá para definir de muitas maneiras, mas um dos códigos principais da transição é isso, você não sabe. Você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que vai acontecer. Né? E como é que você lida com esse desconhecido, com esse não saber? Né? A hora que a gente consegue ficar em paz com o não saber, porque a gente não sabe mesmo em muitas situações, e tudo bem não saber, né? Tudo bem estar perdido, tudo bem estar confuso. A gente tem hoje em dia temos muitos motivos para estarmos sentindo tudo isso. Né? A hora que a gente fica em paz com isso, é comum, que é o que eu acabei de relatar, emergir algum tipo de, o próprio inconsciente ou supraconsciente traz uma informação, algum tipo de dica, uma conexão, uma experiência, uma pessoa, né? Algo que nos ajuda a continuar no caminho, mesmo sem saber para onde ir, por que ir e como ir, né? Lá na Mongólia, você encontrou alguém assim que não fosse seu mentor interno, externo, que apareceu para você e te deu chão e te mostrou algumas coisas que você não estava vendo ou não? Vieram todos de dentro de você? Olha, depende de como a gente analisa, né? Uma vez, quando eu cheguei lá nessa cidade perto de, eu não sabia, eu cheguei lá por volta atrasou o avião, cheguei lá tipo 11 horas da noite, numa cidadezinha na Mongólia, onde ninguém falava nem inglês, nada, ninguém falava inglês, não tinha nada. Eu cheguei na cidade, desceram 8 pessoas, cada uma entrou no seu carro, foi todo mundo embora, e no aeroporto só tinha uma pessoa, no aeroporto Mico, tinha uma pessoa que abria e fechava a porta. Eu falei, cara, não tem táxi, não tem serviço de informação, não tem nada, ninguém fala inglês. E eu falei, a única coisa que eu tinha era um cartãozinho com o nome do hotel, né? E aí tinha um cara parado dentro de um carro, o cara levantou, ele veio até mim, do nada. Era o único carro que tinha no estacionamento. Se aquele cara não estivesse lá, provavelmente eu estaria até hoje esperando alguma coisa, sei lá, acontecer. Ele veio até mim, falou, e fez assim, tipo, me chamou. Nós não trocamos nenhuma palavra. Eu fui no carro dele, entrei no carro dele, eu mostrei para ele o cartão do hotel, ele viu o cartão, ele foi no hotel, me deixou no hotel, não aceitou, não recebeu, não era táxi, nem nada, não recebeu nada, nem nada, e me deixou no hotel. Quer dizer, é um guia encarnado, né? É coisas de Nossa! mágicas que acontecem e que nos dão pequenos sinais, né? Os sinais estão em todos os lados, né? Os sinais estão sempre Mas aí. para você receber esses sinais, precisa estar aberto, né, Fábio? Você precisa estar disponível para o universo te trazer coisas, não é? Porque você, às vezes, é a velha história, né? Um nadador saiu falando, eu quero fazer tantos 1000 metros de nado no meio do oceano e vou chegar até aquela ilha, né? E ele sai nadando e aí chega uma hora que ele não aguenta mais, ele fala assim, Deus, por favor, me manda alguém para me salvar, me ajuda, né? Me faz ter força. Não, ele não fala, me faz ter força para continuar e chegar naquela ilha, né? E aí passa um barqueiro e fala, e aí, quer subir no barco? Ele fala, não, Deus vai me dar força para continuar, né? E o barqueiro vai embora. Passa o segundo barqueiro, né? E aí ele fala, não, Deus vai me dar força para continuar. Aí ele morre em alto mar. Ele falou assim, como que você me deixou morrer? Ele falou, mas eu te mandei 2 barqueiros, por que você não pegou, né? Então, às vezes, a gente a gente não está aberto para ver esses sinais, né? Não está aberto e acha que isso é tudo coisa de doido, né? É. Por exemplo, eu gosto muito de ver números, às vezes números coincidentes aparecem na minha frente o tempo todo.
É, E eu falo assim, bom, o que que meu anjo está querendo falar comigo, né? O que que esse anjo está querendo falar comigo? Eu vou ver a mensagem dos anjos, cara, é batata. É aquilo que eu estou precisando ouvir, sabe? é. Então, borboleta, aparece uma borboleta com o número 8 na asa. Você fala, opa, pera um pouco, né? O que que é isso aqui? Então tem que estar aberto para isso, né? E você estava É. nessa busca, não é verdade? Você estava buscando algo diferenciado. Você estava conversando com a tua alma, não era isso? Ou não? Naquela fase em especial, eu estava bastante aberto, eu estava muito desconectado do mundo material e muito conectado com o mundo espiritual, né? Por conta dessas experiências, eu estava bem assim, ah, bem conectado mesmo, mas assim, com o mundo realmente com o mundo espiritual, com o mundo dos fenômenos, com o mundo das experiências, com o mundo dos sonhos, com o mundo do inconsciente, né? Das experiências fora do corpo, e então eu estava realmente muito nisso. E muito pouco conectado com o mundo material, né? Tava assim, um fiozinho me segurando, era um balão, né, com um fiozinho segurando aqui, né? Então, de fato, assim, eu acho que a vida e o universo se comunicam com nós 24 horas por o tempo todo, né? Tempo todo. A conexão é total. Agora, a nossa desconexão impede de perceber, né? É uma questão de percepção mesmo, porque de fato as informações, os sinais estão aí, né? E quais são os filtros e as lentes que nós estamos usando para ler o que está acontecendo, né? Então, isso também é importante. Qual é a lente, né? Uma coisa que eu sempre me preocupei muito nesse sentido no meu trabalho, mesmo quando comecei a escrever e tudo mais. Mas peraí, qual é a lente que eu estou usando para traduzir uma experiência espiritual? Né? Ou um sonho, isso vale para um sonho também, isso vale para uma borboleta que você vê, um arco-íris, um beija-flor, uma sincronicidade que acontece, não é? Qual é o filtro, qual é a lente que eu uso, né? Então eu nesses últimos anos eu tenho assim trabalhado no sentido de como é que eu expando a minha percepção o máximo possível e incluo o máximo possível de camadas, de layers, de dimensões para ter uma visão mais ampla possível, né? Diante da minha circunstância, porque é a maneira mais vamos dizer, era o único jeito de a gente se aproximar de uma a gente nunca alcança uma realidade absoluta, né? Porque acho que a nossa lente sempre vai ter limitações, mas ao expandi-la ao máximo e estar tá constantemente nesse processo, mas peraí, o que tem aí? O que é isso? Né? E usar lentes mais amplas, né? Eu uso as hololentes, né? As lentes holográficas multidimensionais, nos ajudam a perceber a realidade de uma maneira, nos aproximarmos, digamos assim, da realidade, né? Então, acho que é muito importante a gente estar realmente. Tem tudo a ver com o que você falou, né? De estar aberto e de estar no estado de presença, né? De estar aqui mesmo, para conseguir capturar a riqueza dessa comunicação que existe entre um mundo multidimensional, ou o universo, ou que nome a gente queira dar, ou o inconsciente, como a gente estava falando, né? Com a gente. O inconsciente está se comunicando conosco o tempo todo de diversas formas, né? Pode ser sonho, pode ser uma viagem astral, pode ser um livro, um beija-flor, pode ser o nosso corpo, pode ser uma doença, né? O tempo inteiro o inconsciente está se conectando com a gente. Agora, o quanto dessa comunicação está sendo absorvida, está sendo compreendida, está sendo integrada, aí é outra história. Né? Vai depender justamente dessas lentes que a gente usa, talvez até um ponto que a gente não precisa ter lente nenhuma e viva em flow total com o, o inconsciente e o consciente, né? Elimina essa separação. Sabe o que eu queria te perguntar? Você que já foi executivo, né? E a gente sabe que tem muita gente que está dentro de empresa e que está super infeliz. Está super infeliz, mas não tem coragem de sair, porque fica preso na questão da sobrevivência, né? Se a gente for falar da pirâmide das necessidades aí de Maslow, e depois o Barrett, ele continua falando sobre isso, né? Fica preso ali no primeiro nível, que é a sobrevivência, né? Pode ser um diretor, pode ser um gerente, pode ser uma pessoa, um colaborador individual que não é líder, mas fala, poxa, eu sou tão infeliz, mas eu vou esperar mais um pouquinho, porque daí eu ganho mais dinheiro.
E daí eu Exatamente. consigo viver melhor. E aí, não sei o que, vai ver, já tem 60 anos, passou a vida inteira dele infeliz, mas ficou preso ali numa crença limitante, né? De que aquela empresa ia suprir tudo para ela. Ou então ela perde o emprego numa situação inesperada como essa que a gente está passando e fala assim: e agora? O que vai ser da minha vida? Eu projetei todo o meu futuro lá naquela empresa. O que você falaria para essas pessoas, sabe? Falando de intuição, falando de mentor interior. Como que a gente traz essas pessoas e convida elas para olhar para essas realidades que não estão aqui, né? Elas estão na não localidade, né? Se a gente Sim. for falar, elas estão aqui como a Helena Blavatsky pegava aqui e trazia para ela essas informações, né? O que você, com sua experiência e bagagem, que são inúmeras aí por tudo que você está contando, como que você falaria, daria de dica para as pessoas começarem a olhar mais para outras questões que não sejam só apenas as materiais? Olha, eu poderia responder de diversas maneiras essa pergunta, né? Uma coisa que eu aprendi ao longo desse caminho, não só na minha própria história e também observando meus clientes e tal e tudo mais, é que a nossa consciência, uma hora ou outra, de uma forma ou de outra, ela vai ela vai cobrar essa fatura, quer dizer, essa fatura de vivermos mais em comunhão e em sintonia com uma verdade mais profunda, né? Vivemos alinhados com uma com a nossa com algo mais verdadeiro, né? Com algo mais significativo, né? Uma hora cai, né? A gente ficar muito tempo fora, desconectado dessa verdade interna, né? Nesse game de busca por acumulação e dinheiro e tudo mais, uma hora essa conta cai, de uma forma ou de outra. Pode ser uma doença, pode ser um acidente, pode ser alguma coisa na vida acaba acontecendo. É os barqueiros lá, né? Os chamados avisando a pessoa de que, ó, tem uma outra história. O que eu observo é que os maiores desafios nesses processos de transição, de mudança e tudo mais, é o medo, né, e a ansiedade de estar no vazio de não saber. Né? Eu sempre costumo dizer isso, olha, na transição tem um vazio. Uma hora você vai cair nesse vazio. E nós estamos muito pouco. Oi? Espera só um pouquinho. Ah, Deixa eu só aproveitar aqui. A Adriana, ela colocou, ah, olha, estive nessa situação. Me libertei depois de 25 anos, estou buscando algo que me preencha, que eu possa sentir prazer em executar. Né? Quando você fala do vazio, a gente não sabe lidar com isso, né, no mundo atual, Fábio. a gente desaprendeu, né, a lidar com o vazio. Pelo contrário, né, qualquer vazio na nossa vida que aparece, a gente encontra maneiras Preenche. muito criativas de preencher. Seja muito trabalho, seja muita relação, muito comunicação, a gente enche os tempos, né? A gente desaprendeu disso como sociedade. E é justamente o vazio de onde emerge a resposta para aquilo que a gente está buscando. Então a gente vive numa ansiedade que é eu estou perdido, eu busco por uma resposta, né? Essa resposta vai emergir desse vazio, só que eu tenho medo e ansiedade de ficar no vazio, eu não consigo ficar no vazio. Então você não fica no vazio e aí você não recebe a resposta. E aí fica nessa ansiedade infinita que não termina nunca. Então você não dá esse passo de fé, né, de confiança e de coragem de estar nesse vazio, entender que o vazio pode ser uma coisa, não, na verdade não é vazio, esse vazio é pleno de riqueza, de potenciais e de possibilidades e de criatividade, não é? E desse vazio emerge algo novo, é desse vazio que emerge o novo. Então a gente precisa sustentar um pouco esse vazio e encarar isso com uma certa naturalidade. Tudo bem estar no vazio, tudo bem não saber o que eu vou fazer. A gente está desacostumado, mas tudo bem ficar nisso. E é desse vazio que vai emergir a resposta que a gente está buscando. Né? Você comentou uma pergunta. Fala. A Ângela Joaquim, que está aqui, querida, como você está? Quanto tempo? Parabéns pelo bebê, viu? Coisa mais linda do mundo. Ela é linda. Ó, as empresas também precisam de pessoas que, de alguma forma, ajudem estando lá dentro. Será que não? Claro que sim. Mas elas não podem ter pessoas lá dentro infelizes, né? Se a pessoa que está lá faz e ama o que faz, que tem muitos executivos que fazem isso,
Eu tenho um amigo que é diretor, ele ama a empresa que ele trabalha e ele faz com prazer e está super feliz. Então, isso para ele não é problema nenhum. Agora, o que não pode é a pessoa ficar lá dentro da empresa infeliz e ser um líder infeliz e fazer as pessoas infelizes, né? Essa é a minha opinião. O que você acha, Fábio? Olha, eu acho que assim como nós individualmente precisamos despertar, eu acho que as empresas também precisam despertar. As empresas, como um organismo coletivo, também precisam despertar. E despertar é justamente isso, é abandonar aquilo que não dá mais, aquilo que é insustentável, né? Aquilo que é ultrapassado, aquilo que ficou obsoleto, aquilo que não tem significado, aquilo que não tem sentido mais, né? Aquilo que não alimenta, que não nutre, que não cuida, que está lá só numa repetição infinita para gerar algo que supostamente devia trazer algo que também não traz. Entendeu? Então, assim, é uma roda gigante que fica se repetindo, se repetindo, se repetindo, e a hora você pergunta, mas para que tudo isso? Você vê que realmente carece de sentido e significado, né? Então, esse mesmo processo individual nosso, que em algum momento a gente recebe esse chamado para fazer algo que tenha sentido e significado, né? As empresas também, como coletivos, também precisam, estão passando, algumas já despertaram, você vê empresas que estão despertas, que já estão super conectadas com a nova onda, com uma ação mais sustentável, uma ação mais colaborativa, uma ação mais humana, uma ação mais cuidadora, né? Que já estão numa. Felizmente, mas tem muitas empresas ainda que precisam despertar. Agora, é muito difícil você despertar dentro de um coletivo, de uma empresa que ainda não despertou. Porque aí você lá dentro, né, é muito angustiante. Você lá dentro percebe o potencial dessa empresa, né, que daria para fazer muita. Eu vivi um pouco disso, porque quando eu passei por esse processo, eu vi o quanto uma empresa é poderosa no sentido de levar o bem, de ajudar os outros, de informar, de comunicar ou de educar, qualquer que seja o caminho que encontre. Porém, muitas vezes a engrenagem das empresas, quando não estão despertas ainda, a preocupação está só no lucro. Bom, então tá, então vamos contra as mulheres, vamos ser competição e lucro, né? E fica girando nisso. Mais dinheiro, mais competitividade, os outras empresas são inimigos, eu estou numa guerra, eu tenho que ganhar e tal. Então você fala, nossa, mas uma máquina poderosa dessa, né, que poderia levar um bem para o mundo absurdo, está aqui rodando numa de, né, atender as demandas dos acionistas, uma coisa bem pequena diante do potencial que tem. Então também essa é uma angústia e um conflito bastante... As pessoas que despertam dentro de empresa, muita gente não aguentam, né? No primeiro momento ela vai tentar despertar a empresa, fala, eu vou ser um agente duplo, né? Eu vou trabalhar aqui dentro para ajudar essa empresa a despertar. Às vezes dá certo, mas minha experiência é que a maioria das vezes não dá certo, que se o organismo coletivo também não quiser. Porque se a empresa não quer despertar, também não tem jeito, né? Fica lá rodando nesse em falso para sempre, né? Então precisa também que as empresas queiram despertar, né? Isso tem muito a ver aí com os É, próprios acionistas e tal, né? a Adriana, ela acabou de dizer que esse isolamento social, né, proporcionou para ela esse vazio e esse Uhum. despertar. E eu acredito também, Nossa. Adriana, que muitas empresas também estão passando por isso, né? Na verdade, eu acho que é mais um desejo do que, do que ver isso a olhos vistos, né? Eu espero, eu acho que é um desejo que eu tenho, porque muitos líderes, outro dia eu estava num podcast, né? E tinha o presidente de uma empresa, ele levantou, estava de bermuda, e eu falei, eu vi, hein? Eu brinquei com ele, porque eu também estava de bermuda, né? E eu falei assim, olha, daqui para frente, esse negócio de salto alto, de É. milhões de coisas que eu tenho que mostrar. Oi, tô ouvindo. Oi? Ah, tá. E aí interrompe tudo, né? A minha crença é que depois de que tudo isso acontece, porque assim, hoje, olha, você está aqui na minha casa e eu estou na sua, não é verdade? Você está Sim. enxergando o que eu tenho aqui na minha casa, não tem mais. Eu estou com meus pés em cima da mesa, eu estou batendo um papo super gostoso aqui com você. Por que eu não posso levar isso para dentro das empresas?
né? Pois é. Por que eu não posso ter essas conversas dentro das empresas? Por que eu não posso ser autêntico dentro das empresas? Por que eu não posso falar com sentimento dentro das empresas, né? Nossa, é muito. Não, é interessante você estar falando isso, porque hoje no almoço eu estava falando com a minha irmã que está aqui. Aliás, ela te conhece, acho de uma outra consultoria, ela te conhece, comentei, ela falou, nossa, eu conheço ela, tá? Já contei. E a gente estava Quem que é sua irmã? É Silvia Abreu. Nossa, ela é maravilhosa! Pois é. Aí comentei, Que eu falei, conheço, legal! acho que não sei se é da Axialent, uma consultoria que vocês trabalharam, ou alguma Sim, outra. eu prestei serviço para eles há muito tempo atrás. Pois é. E eu estava conversando com ela no almoço justamente essa questão do mundo corporativo, né? Eu falei assim, olha, eu nunca trabalhei para empresa. Eu sempre trabalhei para pessoas, como terapeuta e tudo mais, né? Eu nunca fiz projetos em empresas. E em parte é porque eu, desde o começo, eu falei assim, olha, essa coisa de que eu ouço muitas vezes consultores falarem, mas nas empresas a gente não pode falar isso, não pode falar de espiritualidade, a gente não pode falar de experiências espirituais, você não vai falar de ayahuasca numa empresa, você não vai falar de meditação, de reiki ou sei lá o quê. Fala, nossa, mas assim, quer dizer, basicamente não dá para a gente ser quem a gente é na empresa, é isso que está falando, né? Mas isso obviamente não pode dar certo muito tempo, né? Uma hora não pode sustentar um sistema onde não se pode ser verdadeiro, onde você não pode ser quem você é, onde você não pode ser autêntico. Qual é o preço que isso cobra das pessoas? Então, não é para menos você que frequenta muitas as empresas, faz consultoria para as empresas, eu que atendo pessoas que trabalham em empresas também, o nível de adoecimento dentro das empresas é uma coisa assustadora. O nível de desconexão, de infelicidade, de estresse, de depressão, né, é absurdo dentro das empresas. É uma coisa realmente assim. Porque um sistema onde você não pode ser quem você é, você tem que ficar jogando parece que mostrando ser algo que você não é, não sendo quem você é, obviamente isso vai ter um preço muito alto, tanto para as pessoas individualmente, quanto para a própria empresa. Né? Que empresa é essa onde as pessoas que estão aqui não são quem elas são, ou elas não podem ser quem elas são? Aonde isso vai levar? Né? Quer dizer, vai levar aonde está levando, aonde nós estamos agora nessa situação, né? De profunda insatisfação e dentro das empresas, de evasão, as pessoas não ficam muito tempo, as pessoas, com raras exceções, é claro que tem empresas que já estão no processo de despertar, já estão, mas a grande maioria ainda não, né? Então, quem sabe agora, porque uma pergunta, Cristiane, antes da gente começar, eu fiquei pensando, né, falando de inconsciente, né? Se tudo que a gente vive na nossa vida, de certa forma, pode ser um chamado, uma manifestação do nosso inconsciente, né? O que esse vírus significa como manifestação do nosso inconsciente coletivo, né? Porque a gente pode olhar, falando das lentes, né? A gente pode olhar para esse vírus como uma manifestação do nosso inconsciente coletivo. Quer dizer, o nosso inconsciente coletivo criou um jeito, né, para manifestar esse vírus. O que é que ele quer nos dizer com isso tudo, né, que está acontecendo? Então, aqui tem uma citação aqui da Lari. É um momento lindo que vivemos, essa transição vibracional do planeta. Gratidão, queridos, por trazerem questões tão fundamentais, né? Então, me dá um minuto. Desculpa, eu acabei de tacar uma bolinha de papel na minha mãe, porque a portaria está ligando aqui incessantemente no meu celular e eu não posso ligar. Eu estou pedindo para você ir falar com alguém para atender e ligar na portaria, por favor, mãe. Então, o que eu queria te convidar a falar, como que a gente pode aproveitar esse momento, na sua opinião, para provocar esse mentor interno, né? Uhum. Ai, desculpa, eu estou morrendo de vontade de rir agora. Por favor, ria. Me perdoe que você não viu. Por favor, ria. A portaria ficou ligando e recentemente está aqui uma bolinha de papel na minha mãe que estava sentada, que ela assim não sabe, né? Foi muito engraçado, desculpa.
Estou falando de É, autenticidade, de espontaneidade. Se a gente não pudesse ser espontâneo e autêntico numa live, né? Assim, então, por isso mesmo que eu acho que eu fiquei pouquíssimo tempo dentro de uma empresa e resolvi abrir a minha própria, sabe? Porque eu sou muito autêntica, é meio difícil não ser eu mesma, sabe? Em pronto. qualquer lugar que eu vou. Mas não dá certo trabalhando com empresas assim, como sendo consultora, sendo espontânea do jeito que sou, né? O que que você traria para nós hoje, nesse seu conhecimento, de que, olha aqui, a Adriana está dizendo que faz parte, vocês são lindos. Ai, gratidão, um beijo. Todos nós aqui juntos somos todos um, não é mesmo? O que que você daria de sugestão? Você que é uma pessoa que buscou se despertar, ser alguém que esteja na presença. Hoje ainda dá uma escorregada, Fábio, dá uma desligada, às vezes você entra no automático. É possível estar 100% na presença ou às vezes entra no automático também e se perde um pouco daquele caminho que você está buscando? Bom, tecnicamente falando, sim, é possível estar 100% na presença, né? E eu confesso que eu não consigo estar 100% na presença, não. Eu escorrego muito mais do que eu gostaria, inclusive, né? Eu acho que o processo de... Eu costumo dizer que o processo de autoconhecimento, ele começa em nós e termina nos outros, embora ele nunca termine, né? Porque não tem fim. Então é um processo infinito, né? Porque a gente está sempre... Se o próprio universo... Se o universo, que é o universo, está em expansão contínua, o que dirá de nós, né? Nós aqui, pessoas aqui na 3D, num pequeno planeta, num sistema solar, numa galáxia dentre tantas bilhões de galáxias. Então, eu acho que é um processo contínuo, né? De conectar, desconectar, a gente vai buscando com a prática aumentar o nosso grau de conectividade, né? Digamos assim. Mas é um processo mesmo, né? E eu, particularmente, busco isso há muito tempo e ainda não consigo estar o tempo todo conectado. Tem muitos momentos de desconexão, e aí quando a gente desconecta, né, a gente repete Aham. padrões e tudo mais, né? Então, sempre que as pessoas vêm me falar assim, Fábio, você é um guru iluminado, eu falei, vai conversar com algum dos meus irmãos para você ver o que é ser um guru. Se eu sou um guru. Converse com os meus irmãos que me conhecem há tanto tempo, que convivem comigo há tanto tempo, você vai ver se eu sou um guru ou não. Então, eu sempre fujo A disso, gente está porque nessa busca o tempo todo, né? é uma busca contínua, né? Porque o autoconhecimento não termina nunca, né? A gente sempre, eu acho que a magia da consciência, da espiritualidade, está nesse assim de nós temos coisas para aprender infinitamente, né? E o tempo todo. E aquilo que a gente aprendeu, a gente aprende numa versão atualizada e revista e aperfeiçoada. Então sempre tem novos layers e tudo mais, né? É um processo contínuo, né? Aonde que nós vamos parar? Outro dia eu vi num outdoor uma frase que eu achei maravilhosa, sabe? Quando que nós iremos voltar ao normal? Espero que nunca, porque aquilo não era uma coisa assim. Espero que nunca, nunca, porque aquele normal não era bom. Espero que a gente volte para algo que não seja normal, né? Então, quando que a gente vai voltar para um normal que não é mais normal? Como que vai ser depois de tudo isso daqui, Fábio? O que você Olha, acha que vai ser? é uma boa pergunta, Cristiane. Mais do que dizer o que eu acho, como vai ser, até eu trabalho bastante com sonhos, né? Você sabe. Eu tenho trazido bastante essa questão de qual é o nosso sonho? Como eu gostaria que fosse? Né? Qual é o meu sonho? Nossa, eu gostaria, o meu sonho é que, já que estamos falando nisso, que as empresas despertassem, que as pessoas despertassem, que elas tivessem coragem, confiança para ouvir o chamado das suas próprias almas, não é? Que elas se reconectassem com aquilo que é mais significativo, aquilo que tem mais sentido, né? Que a gente questionasse o nosso comportamento, a nossa visão, a maneira como nós temos nos tratado individualmente e coletivamente, né? Eu gostaria que a gente se unisse, de certa forma, para cuidar do planeta, para cuidar da humanidade como um todo, né? Para eliminar todas essas infinitas desigualdades,
que existem hoje, né? Que isso, né? Não é hoje, mas agora está revelando. Isso é um dos efeitos de pergunta, né? O que é que essa pandemia está nos trazendo? Uma das coisas que ela está nos trazendo muito forte, é que ela está revelando coisas que não são exatamente novas, mas estão cada vez mais explícitas, né? A desigualdade, a falta de infraestrutura em questões que são essenciais como a saúde, não é? A falta de o desequilíbrio que existe no nosso sistema humano, né? O quanto nós estamos desconectados de nós mesmos, né? O quanto nós estamos girando, 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 acelerados, sem saber para onde ir, por que indo e por que a gente está vivendo assim, né? Vários amigos me perguntam. E às vezes a gente conversa e fala, mas você já parou para pensar por que é que você está vivendo do jeito que você está vivendo? Mas por que é que você está vivendo assim? E aí, muitas vezes a gente faz essa pergunta e fica aquele vazio, né? Eu não sei por que eu estou vivendo assim, trabalhando 12 horas, enlouquecido. No final do mês eu mal consigo pagar minhas contas, é um puta grau de insatisfação. Né? Vivo, às vezes, numa cidade poluída, estressante, a comida é ruim, o ar é poluído, durmo mal, me relaciono mal, quer dizer, está tudo errado e a gente continua repetindo. Por que é que a gente repete tanto algo que, no final das contas, não nos traz nenhum prazer? Quer dizer, ou a gente é muito masoquista, né? Ou a gente curte sofrer, né? Ou tem uma coisa muito errada. Né? E o que está muito errado é nisso, é não parar para... Opa, pera, né? É uma coisa interessante do capitalismo, né? Que sistema é esse que não pode parar 2 meses? Que parou 2 meses e explodiu tudo? Parou muito mais, né? Né? Quer dizer, Parou que muito mais. sistema é esse que não pode tirar 2 meses de férias, porque senão acaba tudo, que tem que continuar rodando sem parar? Por que fica rodando sem parar? Porque não rodando sem parar, você não para refletir. Você fica só girando, acelerando, Entra acelerando, no Matrix, e né? fica dentro da Matrix, não se liberta nunca, né, dessa ilusão. Então, assim, o meu sonho é que a gente possa ouvir a nossa alma. Ou não só ouvir, como dar asas para ela, voar com ela e viver guiado pela nossa alma. Né? Eu acho que esse é o meu sonho, porque, pela minha experiência, sempre que eu estou voando guiado pela minha alma, a qualidade da experiência aqui é sempre muito satisfatória, muito prazeroso, é muito belo, é criativo, é amoroso, sabe? É afetivo, é iluminado, é delicioso. Né? Então, por que não, né? A gente viver guiado pela nossa alma. Você sabe, Fábio, que o nome desse programa que eu te convidei para participar é Quem Flutua Não Tropeça, né? Porque há 20 anos atrás, eu estava sentada na frente de um restaurante, assim, olhando para o sol, que eu tenho esse costume, né? Eu amo o sol. Eu paro assim, fico olhando, né? Às vezes eu abro o olho até. E aí saiu um conhecido desse restaurante e falou assim, que é isso? Parece que você está flutuando, né? E o filho Opa! dele, de 13 anos, virou para o pai e falou assim, pai, quem flutua não tropeça. Eu falei, Bem isso é o isso. nome de um livro, isso é o É, nome de livro. nossa, já tem o livro aí, eu tô vendo, tá Eu pronto. comecei a escrever ele lá atrás, Ah, eu falei, não, eu vou colocar isso numa série no Instagram, e aí eu estou te convidando para participar justamente desse bate-papo aqui, que é para a gente flutuar juntos e não tropeçar, né? Eu sei que os tropeços são importantes porque podem nos impulsionar para um outro lugar, mas para mim flutuar e não tropeçar significa aproveitar todos os momentos, né? A gente ter isso como um aprendizado, um treinamento da vida. E olha que a Adriana linda está participando aqui, está trazendo mais informação. Ó. Para mim, este momento é o meu normal. Sempre desejei que o mundo parasse para que eu pudesse acompanhá-lo. O mundo parou e eu consegui, enfim, respirar. Olha que lindo olha, isso! tá vendo? É isso Respirar, aí. Olha, o respirar junto. Akram Rajab também lá do sul, de Santa Catarina, muito bem-vindo também, a Sandra, temos muita gente aqui, legal. Então, é o nosso sonho. Tem uma pessoa aqui que eu não consegui ler, a Adriana falou de novo, nosso sonho, penso da mesma forma, Fábio, né? Que legal, bora flutuar, ela disse, né? Venha com a gente flutuar, então, vou adorar ter mais gente aí, sonhadora como eu, e pelo visto, acho que Fábio também. Será que nós é que sonhamos? Ou são todos aqueles que se dizem acordados é que estão sonhando?
Eu acho que todos nós sonhamos, né? Mas sonhos manifestos em dimensões diferentes, né? Essa vida é um sonho, né? Essa vida 3D aqui é um sonho, né? A gente está dentro desse videogame aqui jogando isso e é um sonho, né? Mas o sonho ele tem o seu grau de realidade também, né? Pode ser uma realidade numa dimensão específica, né? Eu acho que todos nós estamos sonhando. É, e mais, até eu diria, eu acho que agora, também como reflexo dessa situação coletiva que nós estamos vivendo, a gente precisa realmente conectar com o sonho coletivo também, porque não tem só os sonhos individuais, né? Tem os nossos sonhos, vamos dizer, pessoais, mas tem os nossos sonhos transpessoais, né? Que é o sonho como coletivo. O que é que nós, como humanidade, queremos sonhar agora? Qual é o sonho da nossa humanidade? O que é que a nossa humanidade sonha agora, né? Daqui para frente? Qual é o sonho que a gente quer viver, né? Vamos viver o sonho de um paraíso encantado, um jardim do Éden, que é o planeta Terra, ou a gente vai querer viver uma distopia exponencial, necropolítica, sei lá o quê, né? Que distopia. Então, qual é o sonho que nós, como coletivo humanos, né, queremos viver agora? Então, acho que eu gostaria de, talvez, deixar essa pergunta mesmo, né, para cada um de nós, assim, qual é o seu sonho? E, curiosamente, Vamos criar muitas essa vezes realidade, né? Só para falta podermos criar 3 essa realidade. minutos e o Instagram, ele corta assim, rapidamente, sabe? Então, antes Rapidamente. que corte, depois eu quero deixar você falando até o final. Eu quero agradecer imensamente você estar aqui. Eu espero que essa seja a primeira de muitas outras conversas que nós possamos continuar aqui. Adorei esse papo, adorei a presença de todos, a participação de todos, foi espetacular. E eu vou deixar você falando até o final. E se cair, muita gratidão. E depois a gente vai voltar a se falar em algum momento, com certeza. Olha, eu Vamos lá. também Vamos sonhar juntos e criar essa realidade juntos. eu agradeço esse seu convite, Cristiane. Obrigado, um prazer aqui estar tomando, mesmo sem a gente tomar um cafezinho, né? É o equivalente a vamos nos encontrar e tomar um café, né? Vamos fazer uma live Sim. no Instagram e conversar, né, sobre temas que importam para nós, né? Acho que o momento Uhum. agora é isso, né? O que é importante, o que é significativo, o que é essencial, né? E que a partir dessa conexão com essa essência, com esse essencial, a gente possa sonhar os nossos mais belos sonhos, né? Eu acho que agora o momento é para a gente sonhar os nossos mais belos sonhos, os sonhos mais impossíveis, os sonhos mais transcendentais, os sonhos mais coloridos, os sonhos mais belos, mais profundos, mais iluminados. Agora é a hora da gente sonhar esses sonhos, porque é esses sonhos que vão nos guiar daqui para frente. Esse é o meu sonho. Olha, eu quero desejar que nesse sonho que a gente vai sonhar juntos, que nós possamos criar uma realidade diferente, uma realidade mais amorosa, uma realidade mais sustentável, uma realidade mais acolhedora, fraterna, amorosa, criativa, onde nós possamos ter tempo para fazer aquilo que a gente mais ama fazer, porque nesse momento nós estamos tendo todo o tempo do mundo, né? E tentando nos ocupar com várias lives por aí. Nós somos mais uma live aqui nessa tela do Instagram, mas é uma live que eu busco para a gente juntos gerar uma consciência maior e dar um salto de nível de consciência conjunto. E eu acho que esse é um momento que nós temos especial para fazer essa transição de espírito, né? Esse é o momento para a gente olhar para dentro efetivamente. Antes a gente falava de um coletivo, mas se a gente começar por nós, se nós começarmos por nós, fazendo essa transmutação interna, eu vou tocar o outro e eu vou reverberar essa energia para o meu próximo. E assim, nós juntos faremos essa transição planetária, né? É esse o meu sonho. Deu 4 horas agora e possivelmente, daqui segundos, essa live não vai se autodestruir. Ela vai simplesmente apagar. Tá bom. E
Escuta, Assim, sabe que uma vez eu estava numa sala de treinamento, vou contar essa história se der tempo, e uma forma inusitável. Eu estava dando um treinamento e a pessoa virou para mim e deu uma pausa, porque acabou a força, a energia e tal. E, Cris, ensina a gente a meditar. Eu falei assim, mas como assim? Tem 5 minutos só, sei lá, que você vai retomar. Não, ensina a gente a meditar. A gente sabe que você medita, então ensina a gente a meditar. Aí eu perguntei, será que essa pessoa, ela está falando por ela? Ou a gente pode juntos, né, meditar? Então nós meditamos. Naquele momento, foi o momento mais maravilhoso que eu passei dentro de uma organização, dando um treinamento, porque isso partiu do inconsciente coletivo ali, né? Das pessoas